Oi, pessoal, tudo bem? Sérgio Sorrentino aqui, executivo do negócio. Sou da VP Advisor, consultoria empresarial de negócios. E hoje aqui a gente está para falar mais um episódio da série Diagnóstico Empresarial. E hoje a gente vai falar quando a empresa perde o controle da operação. A empresa cresce, vendas aumentam, novos clientes chegam, mas começa a acontecer algo dentro da sua empresa. O quê? Prazos começam a atrasar, erros começam a aumentar, clientes reclamando cada vez mais, equipes sobrecarregadas. O crescimento, que deveria gerar resultado financeiro para você, gera o caos operacional. O problema não é o crescimento. O problema é crescer sem estrutura. Crescer sem estrutura operacional. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Me acompanha aqui para a gente conversar. Qual que é o problema desse crescimento desorganizado? São processos desorganizados. Quando a empresa perde o controle da operação, geralmente isso se reflete em três sinais. Ela, cada área trabalha de forma diferente. Não existem processos claros, exemplos comuns. Cada vendedor registra o pedido de uma forma. Cada gestor resolve o problema da forma com que ele acha melhor. As atividades dependem das memórias das pessoas. Quantas vezes eu não tive conversando com clientes? Ah, não, tem que conversar com tal pessoa porque ele faz aquela atividade de uma forma diferente. Vocês não têm um processo estruturado para poder crescer de forma sustentável. A operação passa a depender de esforços individuais e não de processos estruturados. Cada vez mais depender de pessoas. Não estou falando que pessoas não sejam importantes. Pessoas fazem parte de um dos pilares da gestão 5.0. Só que eu preciso ter um processo definido e estruturado que permita com que a empresa cresça de forma estruturada. Segundo ponto, as informações não circulam corretamente. Normalmente você tem uma área com um tipo de planilha, outra área com outro planilha, uma área com um sistema, outra área com outro sistema. Esses sistemas estão desconectados, não se conversam e existe uma comunicação informal. Terceiro ponto, você apaga mais incêndio do que cuida da sua operação? Apagar incêndio é um reflexo. Quando processos não existem, organizações vivem reagindo aos problemas. A gente passa a ser uma organização reativa. Para quê? Pô, o pedido está entregado de novo, como é que eu vou reagir para entregar isso para o cliente? Pô, erro de pedido de novo. Pô, retrabalho outra vez. Você está apagando incêndios. Cada vez mais que a gente faz isso, a gente está fomentando essa cultura do desespero dentro das nossas organizações. É isso que você quer para sua empresa? Apagar incêndio ou crescer de forma estruturada? Empresas com processos pouco estruturados perdem até 30% de produtividade. Processos da sua empresa estão estruturados? Fica aqui a pergunta para que a gente possa entender a realidade. Isso impacta financeiramente o nosso negócio? Vamos entender um pouquinho sobre a questão do impacto financeiro. O impacto financeiro é o quê? Se eu tenho um processo desorganizado, eu vou ter mais retrabalho e ineficiência. Se eu tenho retrabalho, o próprio nome já diz, retrabalho, eu estou tendo que trabalhar novamente. Então não é só o custo do retrabalho, mas eu já produzi aquela peça uma vez e eu vou ter que produzir ela novamente. Então eu tenho custo dobrado para produzir aquilo, refazer tarefas, corrigir entregas, ajustar a informação. A informação está de um jeito numa planilha, na outra área eu tenho que ajustar o que está sendo feito lá. O que é isso? Retrabalho. Cada vez mais atividades sendo realizadas de forma dobrada, triplicada. Sabe o que acontece com você e com o seu time? Cada vez mais consome mais tempo do seu time, consome recursos, consome energia da equipe, porque você fica desgastado de tanta coisa que você tem que fazer. Segundo custo operacional, segundo custo que a gente tem numa empresa que tem os processos desorganizados. Processos desorganizados exigem mais esforços para que você entregue o mesmo resultado. Consequência, eu tenho que ter mais pessoas para fazer o mesmo resultado, para entregar a mesma tarefa. Aumento de custo. Tenho que colocar mais uma pessoa para cobrir os retrabalhos. Eu tenho mais tempo para concluir as atividades, as tarefas que eu preciso fazer. Mais custos. Maior custo por operação. Terceiro ponto de custo que impacta: perda de clientes.
Se você constantemente começa a atrasar uma entrega, o que vai acontecer com aquele cliente? Você vai perder ele. Não precisa ser hoje, mas com certeza a sua imagem que você está tentando passar para ele, você está perdendo a sua imagem. Se eu tenho erros de faturamento, eu posso chegar a perder vendas. Posso não perder o cliente naquele momento, mas também posso começar a perder vendas. Errou o faturamento, ok, tenho que faturar de volta. Então eu posso ter problemas nesse sentido. Problemas de atendimento, o cliente não está satisfeito. 32% dos clientes abandonam uma empresa após apenas uma experiência negativa. Não significa que eles abandonam logo naquele começo, mas sim, eles vão te abandonar. Então, ter um processo organizado, ter processos estruturados dentro da sua organização, vai trazer redução de custos para você. Qual é o erro comum das empresas que crescem sem uma estrutura operacional? Primeiro, é uma operação construída de forma informal. No início, no início da empresa, você pode até ter processos mais simplificados, depender de algumas pessoas, e tudo funciona por quê? Porque é uma empresa pequena. Então você tem lá 5, 10, 15 funcionários, um time pequeno, então você consegue fazer esse acompanhamento. A empresa começou a crescer, opa, preciso começar a definir os processos para eu garantir o que está sendo feito. Eu tenho dependência excessiva de pessoas-chave, você tem um problema. Algumas, algumas operações funcionam porque certas pessoas sabem como fazer tudo. Por exemplo, o gerente sabe todos os clientes, mas não tem um CRM anotado quem são as pessoas, os contatos e o que for. Você vai ter um problema quando, por exemplo, esse gerente sair de férias. O analista conhece todos os processos. Ele saiu de férias, ele teve um problema de saúde, teve que se ausentar durante o período. Sua empresa não roda. Então, essa questão de dependência excessiva de pessoas, você tem um problema na sua mão. Por isso, da importância de você ter um processo definido que te garante esse tipo de coisa, e você consegue tocar o seu processo sem depender das pessoas ou daquelas pessoas, porque o conhecimento não está na cabeça dela. O conhecimento está no seu processo produtivo. Também existe falta de padronização. Sem processos definidos, cada área cria o seu próprio método, atividades são executadas de formas diferentes e os erros acabam se multiplicando. E cada vez mais você perde a consistência da sua operação. Você perde a forma de fazer o negócio. Vamos entender esse novo modelo de negócio. Deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui. Está acabando o meu tempo. Vamos lá. Vamos entender esse novo modelo de negócio de gestão integrada de processos. Empresas que conseguem crescer de forma sustentável estruturam sua operação com base em gestão integrada de processos. Cada vez mais é reduzir os silos dentro da organização. O conceito de gestão de processos foi desenvolvido amplamente dentro daquele conceito de Business Process Management. Mas o princípio é simples, né? O BPM, tradicional BPM que a gente falava aqui há uns 10, 15 anos atrás, né? Mas o princípio é simples, é entender como é que os departamentos funcionam e como é que eles são ligados entre si para ter uma visão única do cliente. O que é o processo? O processo é uma sequência organizada de atividades que transformam os recursos em resultados. E isso impacta por quê? Para que você possa fazer. Vamos entender Vamos entender como que você pode implementar gestão por processo na sua empresa. Primeiro, mapear processos principais da empresa. Ninguém está falando para vocês mapearem tudo. Normalmente são alguns processos: processo comercial, processo de atendimento ao cliente, produtivos, processos de entrega. Segundo, padronizar as atividades críticas, porque aí eu tenho exatamente como fazer. Eu garanto que todo mundo faz da mesma forma as atividades que são críticas. Não estou falando para padronizar ou criar processos para todas as atividades, mas sim das que são críticas. Terceiro, ter indicadores operacionais definidos para aqueles processos, porque aí sim a gente consegue acompanhar e saber o que está acontecendo. Quarto, integrar as áreas da empresa. Eu sei que um processo termina numa área e começa na outra, ok, vou fazer essa conexão entre as áreas e aí eu começo a reduzir os silos. Então, existem processos que não dependem de uma área. Os processos normalmente eles passeiam por várias áreas. Então, você tem um processo de vendas, um processo de marketing, vendas, finanças, operações. Então, a gente mapeia o processo e não a área. Qual é o benefício disso para a sua organização? Eu acho que esse é o principal ponto.
a gente começa a crescer a operação de forma estruturada. E aí, crescendo de forma estruturada, a sua organização vai ser mais eficiente e vai ser construída em torno de um processo definido e não de funções isoladas, de pessoas isoladas. A gente conversou aqui um pouco sobre outro dos diagnósticos empresariais, entendendo se a sua empresa está crescendo de forma desestruturada. O caminho é fazer uma gestão de processos efetiva na sua organização, e eu dei aqui o passo a passo para você. Conta aqui para mim como é que você faz na sua organização, como é que você tem feito na sua empresa. E aí, comenta aqui se você está gostando desse episódio. E esse foi mais um episódio quando a gente conseguiu conversar sobre a importância de ter os processos claros na sua organização. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.